Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et celi, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine. O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos, por Joseph Ratzinger, também conhecido como o Papa Bento XVI. A tradução é de Carlos Eduardo Cell, com textos introdutórios de Rude Albino de Assunção, Carlos Eduardo Cell e Alejandro Sada. O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos, uma contribuição para o problema da Theologia Naturalis. Escola Ratzinger, editora Benedictus. E você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor, adquiram um livro. É uma bela edição, vale a pena tê-la em mãos. Ela é ilustrada, tem, enfim, até foto, documento. É bonita. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia Seu Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Caso você concorde com o que aqui é feito e queira justamente fazer parte, também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Esses livros que chegam vão sendo gravados. E também é possível auxiliar me tornando membro aqui do canal. É uma assinatura mensal que você pode cancelar a qualquer momento. Essas assinaturas têm diversos valores. Essa assinatura de membro tem diversos valores possíveis, então são diversas possibilidades de assinatura, a começar por R$ 1,99 ao mês, caso você possa, deva e queira, é claro. E, não podendo contribuir financeiramente, não há problema, você pode fazê-lo de graça, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, comentando. Muito obrigada a todos pela presença e, por fim, é claro, a grande contribuição que todos também podem dar, não só financeira e não só em termos de mídia, mas espiritual, é orarem por mim. Por favor, coloquem-me em vossas orações. Que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Nota editorial. Olha, deixo dito, antes de eu começar, me perdoem, eu deixo dito que o livro ele contém notas de rodapé e eu não lerei, certo? Possui notas, às vezes até extensa, a nota, dependendo da página, não lerei, não citarei, enfim. Então, caso queiram um estudo mais aprofundado, de fato adquiram o livro, vale a pena.
Nota editorial de Rude Albino de Assunção. J. Ratzinger começou a sua vida docente dedicando-se à teologia fundamental, que trata das relações entre fé e razão, filosofia da religião sobretudo e teologia e ciência ou ciências, ou, mais especificamente, da epistemologia teológica, sobre as condições de possibilidade de um discurso científico e eclesial sobre Deus. E, sobretudo, depois do Vaticano II, da credibilidade da revelação, tal como ela é encontrada na Sagrada Escritura e na tradição, e como ela é interpretada pelo magistério, pelos exegetas, pelos teólogos e mesmo pelos que não creem. O principal texto da sua lavra neste campo continua a ser a preleção... está aqui em alemão, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen, que é este livro cá, O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos. Pronunciada em 1959 e publicada no ano seguinte, logo no início do seu período de ensino na Universidade de Bonn. Antes disso, a tese de livre docência de Ratzinger já discorria sobre a revelação e a teologia da história segundo São Boaventura de Bagnoregio. No Vaticano II, ele se dedicou intensamente à constituição dogmática Dei Verbum, que apresentou uma leitura personalista da revelação, o que ele mesmo aprendeu nos seus anos de formação e desenvolveu depois como orientação da sua própria atividade teológica. O Deus bíblico quis estabelecer um diálogo de amizade, de amor com o ser humano. Ao revelar-se, Deus não só nos ensina algo, mas se auto-manifesta, ou seja, dá a conhecer um alguém com um nome. A revelação é relação. Deus não apenas diz verdades, mas comunica-se como verdade e amor. E esse Deus, por ser nomeável, é apelável, invocável. Não é um Deus eternamente indiferente, vivendo só para além do abismo intransponível que o homem nunca poderia atravessar. O Eu Sou, Yud-He Vav-He da sarça ardente, é ao mesmo tempo Abá, o Pai de Jesus Cristo, rosto de Deus. Tudo o que existe por causa dele. Nós podemos nos dirigir ao fundamento de tudo, pois é um ser tripessoal que tem um nome agora conhecido. Creio que isso é muito consolador e que nos fornece uma verdadeira teologia fundamental ecumênica, que era o que Ratzinger claramente buscava desde o início. Não é à toa que, para além do tema tirado de Blaise Pascal, Memorial, o do embasamento da sua leitura em Santo Agostinho, Cidade de Deus, é importante destacar que neste opúsculo ele dialoga com Santo Tomás de Aquino e Emil Brunner, um católico e outro protestante, um medieval e um contemporâneo. Aquino e Agostinho podem ser ouvidos aqui no canal. Por isso, quase 65 anos depois da sua leitura e publicação, chega à língua portuguesa uma tradução do Dr. Carlos Eduardo Cell, da UFSC, um texto inicial e seminal de Ratzinger, no qual, como ele mesmo dirá, está o fio condutor do seu pensamento. Espero e acredito que não seja tarde. Na verdade, chegou o tempo oportuno, pois Ratzinger nos estimula a um diálogo corajoso e criativo também com todos os que estão na fronteira da crença ou simplesmente afastados dela. Isso explica também o fato de que resolvi pospor-lhe como apêndice um texto de Ratzinger de 1967-68, extraído de Introdução ao Cristianismo, Prelações sobre o Símbolo Apostólico, primeira parte central, capítulo 3º, também intitulado O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos, a fim de que o leitor possa comparar em alguma medida o desenvolvimento do tema dentro da obra do teólogo alemão. A tradução também foi feita pelo Dr. Cell, cotejada com edições anteriores em língua portuguesa e em outras línguas, tendo ele feito opções terminológicas mais fiéis ao texto e ao estilo ratzingeriano. E para que a visão do leitor realmente interessado seja ainda mais larga, achei por bem acrescentar como um segundo apêndice a este livro o famoso discurso de Regensburg, 12 de setembro de 2006. Saliento que no centro do discurso não estava a relação entre islamismo e violência, trazida à tona pela menção ao imperador bizantino Manuel II, paleólogo, no seu diálogo com um interlocutor persa. A citação só serviu como pretexto para a discussão mais ampla, que também afeta os secularistas modernos. Renunciar à teologia, abandonar aquilo que o encontro entre a fé bíblica e filosofia grega legou ao Ocidente, Deus como Logos Criador, compromete profundamente o destino da nossa civilização.
O pano de fundo de toda essa discussão é o mesmo de sua aula de 1959. E não é por acaso que o Papa alemão aludiu ao seu próprio texto durante o discurso, além de muitos outros textos seus. Talvez não haja no pontificado de Bento XVI outro texto em que ele remete tão intensamente ao seu próprio pensamento e que reflita tão bem as suas mais antigas inquietações teológicas. Por essa razão, este livro irá interessar particularmente aos teólogos, é claro, mas também aos filósofos, aos estudantes e professores de filosofia que encontram desafios e dificuldades em estabelecer uma aproximação sincera da sua área com a teologia. Esta foi a razão de antepor ao livro propriamente dito 2 breves estudos introdutórios, um do tradutor Dr. Cell, que situa o livro no debate mais amplo da teologia fundamental contemporânea, outro do Dr. Alejandro Sada, da Universidade Pan-Americana, México, que se dedicou em seu doutorado à concepção da filosofia de Ratzinger, mais concentrado no texto da conferência que deu origem a este livro. Acredito firmemente que esta obra mostra aquilo que Bento XVI promulgou em sua audiência geral de 21 de novembro de 2012, muito próxima ao ocaso do seu pontificado dentro do Ano da Fé. O bom senso, a razoabilidade da fé em Deus, que caracteriza o cristianismo desde os seus albores. Assim ele se expressava, dando-nos a motivação suficiente para continuarmos a disseminar a sua visão entre nós, dada a sua urgência e a sua pertinência, abre aspas. Desde os primórdios, a tradição católica rejeitou o chamado fideísmo, que é a vontade de crer contra a razão. Credo quia absurdum, creio porque é absurdo, não é uma fórmula que interpreta a fé católica. Com efeito, Deus não é absurdo. Eventualmente é mistério. O mistério, por sua vez, não é irracional, mas superabundância de sentido, de significado, de verdade. Se olhando para o mistério a razão vê obscuridade, não é porque no mistério não haja luz, mas sobretudo porque há demasiada. Assim como quando o olhar do homem se volta diretamente para o sol, só vê trevas. Mas quem diria que o sol não é luminoso? Aliás, a fonte da luz. A fé permite olhar para o sol, Deus, porque é acolhimento da sua revelação na história e, por assim dizer, recebe verdadeiramente toda a luminosidade do mistério de Deus, reconhecendo o grande milagre. Deus aproximou-se do homem, ofereceu-se ao seu conhecimento, condescendendo com o limite criatural da sua razão. Fecha aspas. Estudo introdutório, primeiro. Joseph Ratzinger como precursor e interlocutor da teologia fundamental contemporânea, por Carlos Eduardo Cell. Os 2 textos aqui traduzidos nos remetem a uma das áreas mais importantes do pensamento de Joseph Ratzinger, 1927 a 2022, a teologia fundamental, campo que ele mesmo considera um dos leitmotiv do seu pensamento. Vide mais adiante o prefácio da edição de 2004. Por esse motivo, eles constituem uma importante chave hermenêutica de todo o pensamento do teólogo que depois se tornou o Papa Bento XVI. Ademais de teológicos, eles podem ser lidos também como escritos de filosofia da religião, e na medida em que propõem um diálogo entre fé e cultura, ou seja, cristianismo e modernidade, interessam também aos sociólogos da religião. Essa perspectiva múltipla decorre da própria natureza dessa disciplina, pois a teologia fundamental, doravante TF, Teologia Fundamental, TF, é uma disciplina de fronteira na qual a relação entre fé e razão, ou da credibilidade da fé, para usar uma fórmula de síntese, constitui uma das suas características fundamentais. Resulta, então, que os escritos de Ratzinger possam ser lidos tanto pelo ângulo da fé, teologia, quanto pelo âmbito da razão, filosofia, como, aliás, já indica o título idêntico de ambos, o Deus da fé e o Deus dos filósofos. Donde quer que se parta, existe sempre uma relação intrínseca entre a faculdade imanente da razão humana e a abertura transcendente que o ato de crer possibilita. Mas como Ratzinger procura articular estas 2 dimensões? Essa é uma pergunta que temos de deixar para o próprio leitor desvendar, cabendo-nos apenas, nesta breve apresentação, situar o contexto histórico-intelectual e o desenvolvimento histórico-cronológico dos escritos aqui coligidos. Esse exercício nos permitirá abrir caminho para discutir algumas implicações e contribuições que suas ideias nos oferecem ainda hoje. A TF foi a cadeira ocupada pelo jovem professor Ratzinger logo no início da sua carreira docente, na cidade de Bonn, no ano de 1959.
Tal escolha não se deveu ao acaso, pois a questão da revelação, outro eixo da TF, constitui o tema central da sua tese de habilitação, defendida em 1957. Comparando a pesquisa de Ratzinger sobre São Boaventura, que pode ser ouvido aqui, com a situação da teologia fundamental naquela época, ainda muito marcada pela neoescolástica, verifica-se um nítido contraste. No entanto, mesmo distanciando-se da concepção hegemônica, o jovem professor Ratzinger desenvolveu uma abordagem que, ao mesmo tempo em que capta o que é específico do espírito de seu tempo, não perde seu vínculo com a tradição. Advém daí o seu diálogo com a teologia formulada por Emil Brunner, 1899 a 1926, e o personalismo filosófico de Max Scheler, 1874 a 1928, de um lado, mas também a tradição teológico-católica de Tomás de Aquino, 1225 a 1274, e de Santo Agostinho, 354 a 430. Esses dois últimos podem ser ouvidos aqui. Esses dois últimos de outro lado, como o leitor poderá verificar na aula inaugural proferida por ele na Universidade de Bonn. Mesmo espírito de abertura e fidelidade à tradição que vamos encontrar naquele que é talvez seu texto mais famoso, Introdução ao Cristianismo, de 68, que ele produziu em sua estadia na Universidade de Tübingen, nos turbulentos anos 60, marcados pela ascensão do movimento estudantil, do marxismo ocidental, da Escola de Frankfurt e da contracultura. No terceiro capítulo da primeira parte, aqui novamente traduzido deste livro, ele retoma o título do escrito de 59 e põe em evidência a capacidade do cristianismo em resgatar e elevar o núcleo racional, a preocupação com logos da cultura greco-romana. Para entender melhor em que consiste a singularidade da continuidade da teologia fundamental de Ratzinger, comecemos por caracterizar um movimento de questionamento e superação da apologética no período pré-Vaticano II, para que, no tópico posterior, possamos demonstrar como sua reflexão já se insere no movimento que preparou o caminho para a renovação da teologia fundamental, tal como a conhecemos hoje. Primeiro, das apologias à apologética. A precursora da teologia fundamental, como sabemos, é a apologética, um gênero literário que atravessa toda a história do pensamento cristão e cujas raízes encontram-se em um gênero literário mais antigo ainda, a apologia. No entanto, tais termos não são sinônimos. Ao segundo pertencem os assim chamados padres apologistas do século I e toda uma vasta produção que a ela se segue. Os principais destinatários destas defesas eram as autoridades civis, visando obter deles a tolerância ou reconhecimento dos cristãos, os judeus e pagãos, para que abandonassem seus erros, ou mesmo os próprios cristãos, para que evitassem os desvios do gnosticismo, entre outras heresias. No contexto da cristandade medieval, dado o predomínio do imaginário cristão, a literatura apologética perdeu muito da sua importância e centralidade, o que não quer dizer que ela tenha simplesmente desaparecido. Nesta fase, sua preocupação deslocou-se para a defesa da fé cristã diante de visões representadas especialmente pelos judeus e pelos muçulmanos, como atesta, a título de exemplo, a Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. Na era moderna, a visão católica viu-se novamente confrontada por imensos desafios, oriundos especialmente da Reforma Protestante, em 1517, e do Iluminismo, em 1789. É a partir do confronto com esses movimentos que começam a ser plantadas as bases da disciplina da apologética como área específica da teologia. Frente ao protestantismo em suas mais diversas acepções, os pensadores católicos, inspirados pelo Concílio de Trento, 1535-1545, e suas diretrizes, redigiram escritos que questionavam os princípios de sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gratia, basilares para a corrente protestante. O iluminismo, por seu turno, ao afirmar a autonomia e supremacia da razão, desemboca em visões ateias, que negam a existência de um ser divino, ou em deístas, que apregou uma visão racional do divino como independente das religiões. Por outro lado, a apologética católica não teria emergido sem o seu aprendizado com a tradição protestante reformada, calvinista, contexto no qual foram estabelecidos seus primeiros fundamentos. O primeiro passo nessa direção foi dado por Philippe Duplessis Nomai, 1549-1623,
teólogo calvinista que escreveu em 1581 o Tratado sobre a Verdade da Religião Cristã contra os ateus, epicureus, pagãos, judeus, muçulmanos e outros infiéis. O modelo foi seguido por Hugo Grotius, 1583-1645, no seu Sobre a Verdade da Religião Cristã, 1627, e por Jacques Abadie, 1654 a 1727, que redige em 1684 o Tratado da Verdade da Religião Cristã e a Divindade de Jesus Cristo. Finalmente, com Pierre Charron, em 1541-1640, e seu livro As Três Verdades, este esquema chegou ao mundo católico. A partir daí, a apologética passou a se organizar em torno de 3 problemas centrais. Primeiro, demonstratio religiosa, que em diálogo crítico com os não crentes, ateus e deístas, procurava demonstrar a razoabilidade da crença em Deus. Segundo, demonstratio christiana, que em diálogo crítico com os membros de outras religiões, não cristãos, procurava demonstrar a razoabilidade da religião cristã. E terceiro, demonstratio católica, que, em diálogo crítico com os membros das igrejas cristãs separadas, procurava fundamentar a razoabilidade da Igreja Católica como a única Igreja de Cristo. Dito mais sucintamente, a apologética fixa-se na busca por refutar os inimigos da fé religiosa, ateus, da fé cristã, deístas, e da fé católica, protestantes. Essa concepção atingiu seu pleno desenvolvimento com a encíclica Dei Filius do Concílio Vaticano I. Esse documento estabelece uma compreensão de revelação fundada na distinção entre o natural e o sobrenatural. Ao tomar esta posição, os padres conciliares estavam reagindo contra 2 visões opostas em relação à relação entre fé e razão. De um lado estava o racionalismo, de forte inspiração iluminista, que simplesmente negava o papel da fé e entendia que a razão natural era suficiente para chegar ao conhecimento divino. Do outro lado estava o fideísmo, que desvalorizava o elemento da razão e entendia que somente a iniciativa sobrenatural poderia nos levar a Deus. A preocupação em evitar os extremos do racionalismo e do fideísmo acabou desembocando na noção de que a revelação é, acima de tudo, uma transmissão das verdades de fé. Este esquema teórico consolidou-se como um verdadeiro paradigma e fixou-se em uma série de manuais de orientação neoescolástica, como ilustram os tratados existentes à época da formação e do início da docência de Ratzinger, dentre os quais podemos citar nomes que, hoje quase ignorados, naquela época eram a literatura dominante. Entre eles, Joseph Cleugten, eu não saberei pronunciar esses nomes corretamente, me perdoem, Ambroise Gardeil, Reginald Garraud-Lagrange, que aliás pode ser ouvido aqui no canal, Albert Lang, Sebastian Tromp, H.J. Dickmann, Adolphe Tanqueray, que eu ainda gravarei aqui para o canal, Gottlieb Schengen, não sei, e Christian Pech, entre outros. Me perdoem. Segundo, da crise da apologética ao Vaticano II. Em sentido estrito, a data do nascimento da teologia fundamental enquanto disciplina universitária é o ano de 1856, quando, na Universidade de Praga, foi erigida a cadeira de apologética e teologia fundamental ocupada por Johann Nepomuk Ehrlich, não sei. No campo evangélico, a primeira cátedra foi erigida em Erfurt em 1968, posição ocupada por Gerhard Ebeling. Mas, para entender sua consolidação no campo intelectual católico, temos que nos voltar primeiramente para o movimento de crítica apologética, cujas raízes já podem ser localizadas no final do século XIX. Um dos seus pioneiros é o cardeal John Henry Newman, que eu gravarei ainda para o canal, que em seu Ensaio sobre a Gramática do Assentimento, de 1870, distingue entre o consentimento racional, fundado em noções lógicas e empíricas, e o consentimento real, no qual encontramos uma unidade entre os fatos e o sujeito. O ato de crer deve ser considerado um consentimento deste segundo tipo.
Por esta via, ainda que sem jamais abandonar a dimensão racional e incorrer no subjetivismo, inicia-se a superação de uma concepção excessivamente intelectualista e objetivista da apologética e começa-se a revalorizar a dimensão pessoal da adesão à fé. Na mesma direção prossegue Maurice Blondel, que, em A Ação de 1893, estabeleceu as bases do chamado método da imanência. Nesse livro, Blondel se pergunta como a revelação divina realiza-se como fato histórico ou, posto de outra forma, como a revelação emerge como uma resposta ao anseio humano pela busca do sentido. Ele sublinha a abertura do ser humano ao sobrenatural, seja como busca do sentido, primeiro movimento, seja como abertura à revelação objetiva, segundo movimento, seja ainda como decisão pessoal em favor do revelado, terceiro movimento. Posteriormente, em suas Lettres, em 1896, escrito nos quais procura defender-se da acusação de panteísmo, ele aprofunda ainda mais o seu método. Criticando tanto os métodos da apologética tradicional quanto da ciência convencional, Blondel propõe a reconciliação entre catolicismo e pensamento científico. Tratava-se para ele de superar uma visão extrínseca, nas quais se valorizam os fatores exteriores do ato de crer para adotar uma visão imanente, na qual se leva em consideração a experiência humana. A busca por reconciliar os fatores internos e os fatores externos da fé também constitui o eixo do escrito Os Olhos da Fé, de 1915, de Pierre Rosselot. Para alcançar uma concepção integral que supere o paralelismo da razão e da fé, bem como da natureza e da graça, ele insistiu no fato de que os sinais externos, de ordem racional, que sustentam a fé, são importantes. Mas é apenas à luz da própria fé que eles realmente podem ser percebidos na sua relação com a revelação. A razão por si mesma não produz o ato de fé, pois ele é sempre um dom de Deus. Somente a fé nos permite alcançar a dimensão mais profunda da razão. Somente a fé nos permite alcançar a dimensão mais profunda da razão. Razão e fé não formam, portanto, um binômio, mas uma unidade. Estes e outros pensadores abalaram os fundamentos da apologética neo-escolástica e expuseram uma série de deficiências que foram se acumulando no decorrer do tempo, entre elas a ausência de consideração do contexto histórico em que ocorre a revelação e a transmissão de fé, b. concentração nos dados externos que justificam racionalmente a fé e ignorância da dimensão subjetiva e das necessidades dos indivíduos concretamente situados, c. visão cristológica unilateral que confere uma excessiva ênfase na dimensão divina em detrimento da sua dimensão humana encarnada. D. Desatenção às condições reais e às necessidades daquele que são o sujeito da revelação. E F. Perspectiva defensiva e polêmica em detrimento do diálogo com a era moderna. As mudanças que Newman, Blondel e Rosselot propuseram foram descritas com notável maestria por Max Seckler, em uma das principais referências bibliográficas da teologia fundamental na Alemanha, o Manual de Teologia Fundamental. Conforme a feliz expressão cunhada pelo autor, a teologia fundamental abandonou o caráter extrínseco da fase apologética para mergulhar em uma fase na qual é a validade intrínseca da fé que passa a estar no centro da reflexão. Ou, dito de outra forma lapidar, a teologia fundamental caminhou do extrinsecismo para o intrinsecismo. As críticas e tentativas de redefinição da apologética vão desembocar posteriormente no Concílio Vaticano II, e seus resultados acham-se esplendorosamente condensados na Constituição Apostólica Dei Verbum, de 1965, não por acaso denominada de Carta Magna da Teologia Fundamental. Aliás, o jovem e brilhante professor Ratzinger, como é bem conhecido, acompanhou o cardeal Joseph Frings, de Colônia, como seu perito teológico e teve um papel destacado na redação da Dei Verbum. Com efeito, este maravilhoso documento representa uma censura na forma de tratar o tema e introduziu novidades de enorme alcance que aqui só podemos esboçar. Em primeiro lugar, a Dei Verbum buscou romper com uma abordagem abstrato-filosófica da revelação para assumir um ponto de vista histórico que incorpora a realidade do ser humano concretamente situado, exatamente o que Ratzinger já propunha em seu trabalho sobre São Boaventura. A fé não se apoia apenas nos sinais externos que confirmam a revelação, milagres, profecia, etc., pois leva em consideração ainda a realidade interna do ser humano, já que ela revela o homem a si mesmo,
como diz o famoso número 22 da Gaudium et Spes. Não se pode refletir sobre a credibilidade da fé de forma abstrata, sem levar em conta o sentido do crer para o indivíduo em particular, ou seja, sem levar em conta seus destinatários. Por tudo isso, Adai Verbum abandonou a linguagem da polêmica e do confronto para assumir a postura do diálogo e da proposição. Não se trata de oferecer refutações, mas de oferecer respostas para os crentes e não crentes de nossa época. A partir daí, um novo paradigma de reflexão sobre a relação entre fé e razão se instala, motivo pelo qual o termo apologética é definitivamente abandonado e substituído por teologia fundamental, disciplina que se tornou, assim, um dos eixos da formação teológica. Terceiro, Ratzinger, no contexto do desenvolvimento da teologia fundamental na Alemanha. Impulsionada pelo Vaticano II, a teologia fundamental passou a experimentar um momento de enorme vitalidade, o que permitiu, por sua vez, o surgimento de diversos modelos teóricos. Qual o lugar de Ratzinger nesse movimento de renovação? E como poderíamos caracterizar o modelo que ele nos propõe? Embora nestas poucas linhas não possamos dar uma resposta suficientemente aprofundada para essa questão, uma rápida caracterização do desenvolvimento da TF no contexto acadêmico da Alemanha no período anteriormente próximo e imediatamente posterior ao Concílio Vaticano II, poderá ao menos nos ajudar a lançar as bases para tanto. Pioneiro na busca por renovação, Karl Rahner procurou recuperar a unidade entre teologia fundamental e teologia dogmática, ou seja, entre a fundamentação por um lado e o conteúdo da revelação por outro. Nasce daí uma teologia transcendental, que assume que os seres humanos, em sua finitude, são basicamente orientados para o infinito, ideia expressa através do conceito de existencial sobrenatural. Em Rahner, a guinada subjetiva da crítica e superação da apologética radicaliza-se e encontra uma base antropológica. Com a abertura do humano ao infinito, supera-se de vez o caráter defensivo da antiga apologética. Com ele, a reflexão sobre a credibilidade da fé alcançou um novo patamar e passou do momento da crítica negativa para a elaboração positiva. Mas não se trata de um passo isento de profundos problemas, e como reação à sua obra, surgiram na Alemanha duas importantes alternativas que procuravam superá-lo em frentes distintas: a mística e a política. Na frente política, Johann Baptist Metz trouxe para o mundo católico a recepção do marxismo na teologia que tinha começado na esfera protestante com a teologia da esperança de Moltmann, e dessa forma criticou o aspecto intimista, subjetivo e alienado da concepção transcendental de Rahner. Para situar a fé no contexto político-social, ele propõe uma teologia fundamental de caráter prático. Embora a apologética ainda seja considerada a tarefa básica da teologia fundamental, a credibilidade da fé não se resolve no nível da teoria, e sim no nível do engajamento dos cristãos frente aos desafios reais de nossa época. É somente no primado da praxis que a veracidade do cristianismo pode ser restabelecida, caminho que Metz busca fundamentar com as categorias da memória e narração da fé em Cristo, e principalmente da solidariedade com os sofrimentos e esperanças dos oprimidos do passado e do presente. Na frente mística, por sua vez, Hans Urs von Balthasar, que pode ser ouvido aqui no canal, também é da opinião de que o existencialismo de Rahner não rompe a barreira do intelectualismo, filosofismo, mas, contra Metz, ele entende que o encontro com Deus não se exaure na dimensão ético-política. Como encontrar, então, um caminho que evite o reducionismo intelectualista ou ativista, ao mesmo tempo em que evita os extremos do extrinsecismo lógico-racional e do intrinsecismo subjetivista? O caminho que ele escolhe passa pela dimensão estética. A credibilidade da revelação não reside primariamente nem no intelecto e nem na ação, mas na gratuidade de um Deus que se deixa perceber, em sua forma gestalt, como algo intrinsecamente belo. É a maravilha do amor de Cristo que confere credibilidade à fé e não sua funcionalidade para as necessidades existenciais e políticas do ser humano. Este fundamento objetivo não aniquila a dimensão subjetiva, intelectual e prática da fé, imanência, pois é a glória e a beleza do próprio Deus que despertam a sensibilidade humana para o encontro com Deus, transcendência. Para Ratzinger, como perceberá o leitor,
O ponto de partida da teologia fundamental não é nem a dimensão antropognosiológica, Rahner, e nem prático-política, Metz, e apesar da sua maior afinidade com Balthasar, também não é a sensibilidade. Para voltar a Kant, que pode ser ouvido aqui no canal, não se trata nem da razão pura, cognitivo-instrumental, nem da razão prática, ético-política, e nem da razão estética, expressiva. Em continuidade com a tradição de Tomás de Aquino e com a marca inconfundível de seu mestre Santo Agostinho, a teologia fundamental de Ratzinger extrai toda a sua força da correspondência entre ser, ontos, verdade, aletheia, e amor, ágape. Tríade que representa, por assim dizer, seus transcendentais do ser. Quarto, a contribuição de Ratzinger. Revisar o passado e o presente da TF de língua alemã não apenas fornece os parâmetros a partir dos quais podemos determinar qual a especificidade do pensamento de Ratzinger a esse respeito, mas também nos permite destacar o que, para além da época em que os dois escritos, aqui traduzidos, foram escritos, podem e devem nos dizer ainda hoje. Que, longe de datados historicamente, eles ainda iluminam o presente, basta nos relembrar como eles informam ainda a produção do futuro cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que demonstra seu diálogo com Habermas, por exemplo, o magistério de João Paulo II, com a encíclica Fides et Ratio, que ele tanto influenciou, e mesmo o magistério do próprio Ratzinger enquanto Papa Bento XVI, de modo particular na mal interpretada conferência proferida em Regensburg no dia 12 de setembro de 2006, cujo tema era fé, razão e universidade. Para terminar, importa dizer que, fiel à tradição e ao mesmo tempo aberto ao novo, já se revela aqui a peculiar hermenêutica da Reforma na continuidade que perpassa todo o modo de pensar de Joseph Ratzinger, caminho que o leva a apresentar de forma nova o velho vínculo intrínseco que, desde os padres da Igreja e Tomás de Aquino, passando ainda pela Escolástica e pelo Concílio Vaticano I, até chegar ao Concílio Vaticano II, a fé cristã sempre construiu para demonstrar o vínculo intrínseco que existe entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, qual seja, entre fé e razão. Estudo introdutório segundo, uma ponte necessária entre fé e filosofia, por Alejandro Schada. Em 1960, um pequeno texto de Joseph Ratzinger, datado da festa de São Tomás de Aquino e dedicado ao seu pai recém-falecido, apareceu para venda. O Deus da fé e o Deus dos filósofos. Trata-se da palestra com a qual o jovem professor fez a sua estreia como titular de uma cátedra universitária. Um ano depois de ter defendido dramaticamente a sua tese de habilitação para a docência, o jovem teólogo recebeu uma carta com um convite dos sonhos. Ele o recorda nas suas memórias, abre aspas. No verão de 1958, recebi um convite para a cátedra de Teologia Fundamental em Bonn, a cátedra que meu professor, Sogen, tinha desejado para si, mas que, na constelação daqueles anos, lhe continuou negada. Fecha aspas. Em 24 de junho do ano seguinte, o teólogo de 32 anos apresentou a sua aula inaugural diante de uma entusiasmada audiência. Quando Peter Siewald, quase 60 anos depois, trouxe-lhe à memória esse dia, Ratzinger recordou como surgiu a ideia de falar sobre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, abre aspas. O tema foi desenvolvido por mim. Foi assim, quando era estudante, tinha lido muito Pascal. Gottlieb ministrava um seminário sobre Pascal e, claro, eu também tinha lido o livro de Guardini sobre Pascal, no qual é dada uma ênfase especial ao memorial. Nesse memorial fala-se do Deus da fé, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em oposição ao Deus dos filósofos. Na altura, era considerado muito moderno desaprovar o elemento grego por constituir um desenvolvimento errôneo, por ter sido erradamente incorporado no cristianismo. Pretendia-se, em vez disso, procurar a essência bíblica original, a essência viva do Deus de Abraão, que fala ao homem, que fala ao coração, e que, comparado ao Deus dos filósofos, é totalmente outro. Fecha aspas.
O texto começa reconhecendo que o assunto que será discutido, o Deus da fé e o Deus dos filósofos, é tão antigo como a convivência entre a fé e a filosofia, que permitiu ao cristianismo primitivo distinguir-se das religiões pagãs. Em um momento em que a fé tenta purificar-se do grego, é indispensável voltar a refletir, mais uma vez, sobre o vínculo interno que o Deus bíblico e o Deus filosófico têm tido desde a sua origem. Se não se reconhece a sua unidade e também as suas diferenças, corre-se o risco de reduzir a fé a um dos seus aspectos, privando-a assim da sua integridade original e, portanto, do seu poder de se dirigir a todo o homem, que é razão e coração ao mesmo tempo. Abre aspas. Cheguei à conclusão de que precisamos do Deus que falou, que fala, o Deus vivo. Do Deus que toca o coração humano, que me conhece e me ama. Fecha aspas. Ratzinger explica numa entrevista. Abre aspas. Mas, de alguma forma, Deus precisa ser acessível à razão. Fecha aspas. Porque o ser humano é uma unidade. Se este Deus da fé nada tivesse a ver com a razão, com o Deus dos filósofos, ele, abre aspas, também não seria integrado na totalidade da minha experiência, mas permaneceria em algum lugar como corpo separado. Fecha aspas. É por isso que o assunto é de tão grande importância, tanto, abre aspas, para a orientação interna da teologia católica e para o diálogo entre as confissões. Fecha aspas. A história moderna da separação entre o Deus filosófico e o Deus bíblico remonta a uma pequena folha de pergaminho encontrada cozida no forro do casaco de Blaise Pascal poucos dias após a sua morte. Nele estava escrito, abre aspas, fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Fecha aspas. Aqui começa a abrir-se um precipício que deixa o Deus da fé de um lado e o Deus da razão do outro. O abismo continuará a crescer, até alcançarmos, abre aspas, a destruição da metafísica especulativa operada por Kant e a transferência do elemento religioso para a esfera extra-racional e, portanto, extra-metafísica do sentimento, operada por Schleiermacher, não sei. Fecha aspas. O acesso ao Deus bíblico está completamente fora do espaço da metafísica. A razão é agora incapaz de aceder a Deus. A fé e a filosofia movem-se agora em mundos separados. Na aula inaugural, Ratzinger faz um grande trabalho voltando a desbloquear os caminhos obstruídos para permitir novamente o acesso, uma vez mais, do Deus bíblico ao Deus filosófico e vice-versa. Primeiro, apresenta criticamente duas posições opostas, a de São Tomás de Aquino e a de Emil Brunner, e depois recorre à teologia dos estoicos e ao pensamento de Santo Agostinho para propor uma solução. Na opinião de Aquino, o Deus da fé supera o Deus dos filósofos, na medida em que lhe acrescenta algo, mas não se distingue nitidamente dele. A verdade filosófica aparece como um subconjunto que participa na verdade da fé, com a qual se mantém numa relação de unidade e harmonia. Para Brunner, por outro lado, o Deus bíblico, o Deus que tem um nome, está em oposição radical ao Deus dos filósofos. Ele pensa em Deus como um tu, e não como um conceito que pode ser acessado através do pensamento filosófico. Portanto, parece-lhe um erro o que faz a tradução da Septuaginta e posteriormente os padres da Igreja, que concebe o nome de Javé, de Yahvé, como aquele que é, ou seja, como uma revelação da essência metafísica de Deus. O nome, que é indefinível, tornou-se uma definição, e o significado da revelação foi completamente falseado. Naturalmente, Ratzinger está inclinado para a posição de Tomás de Aquino. Ao contrário de Brunner, o jovem teólogo é fortemente a favor da tradução dos 70, na qual vê uma síntese providencial de ambas as imagens de Deus. Nele, Deus é chamado aquele que é, e assim revela sua essência metafísica, que consiste no fato de que ele é ens a se, ou seja, nele a essência e a existência coincidem em unidade. Por esse mesmo motivo, o conceito supremo de ontologia e o conceito-chave da doutrina filosófica sobre Deus aparecem aqui como a autoafirmação central do Deus bíblico. Por essa razão, tanto para os padres da Igreja como para a tradição escolástica, o nome de Deus não rompe com o pensamento grego, mas estabelece com ele um vínculo de unidade.
A fim de oferecer um desenvolvimento fecundo para uma nova compreensão do problema, Ratzinger propõe repensar e contrastar os diferentes conceitos de Deus que existiam na antiguidade. Como tinha feito na sua tese sobre Agostinho, sugere uma análise da divisão estoica dos 3 tipos de teologia, encabeçada por Marco Terêncio Varrão. A intenção do teólogo alemão é tornar mais nítido o conceito de theologia naturalis, que corresponde à esfera conceitual da filosofia, em contraste com a teologia mítica e a teologia civilis, que se referem antes ao culto e às criações humanas, de modo que os deuses das religiões não são iguais ao Deus da filosofia. Dessa maneira, abre aspas, a oposição entre a religião e o Deus dos filósofos é trazida aqui, conforme a situação espiritual e religiosa da antiguidade descrita por Varrão, as últimas consequências. A filosofia descobre a verdade da realidade e, portanto, também a verdade de ser divino. Já a religião segue seu próprio caminho de forma independente e não se interessa por venerar o que a ciência descobre como verdadeiro Deus, pois ela se coloca fora do problema da verdade e se submete unicamente à sua própria legalidade religiosa. Fecha aspas. Os deuses das religiões, que são as nossas próprias criações, contrastam assim com o Deus da filosofia, que se refere não a produtos teatrais ou a costumes políticos, mas à verdade do real. Na sua tese doutoral, Ratzinger conta que quando Agostinho encontra esta tríplice concepção de teologia, coloca o cristianismo no grupo da teologia naturalis. Contudo, a fé cristã, abre aspas, toma como religião esta teologia até agora praticamente não religiosa, fecha aspas. O cristianismo teve desde o início a grande audácia de apresentar o Deus dos filósofos como apelável. Esta apelabilidade do ser absoluto é para Ratzinger o critério básico que distingue o monoteísmo do politeísmo. Não se trata tanto de diferenciação numérica, pois os politeísmos também têm uma certa ideia de unidade absoluta que se esconde por trás dos reflexos finitos representados pelas várias divindades. Pelo contrário, a grande novidade do monoteísmo é que ele ousa apelar exatamente a essa realidade absoluta e não se contenta em se dirigir a deuses que, precisamente por isso, não são Deus. Esta é outra forma de dizer que o monoteísmo teve a audácia de reivindicar para si o Deus dos filósofos, o verdadeiro Deus referido na teologia naturalis. A novidade do cristianismo consistia em colocar uma ponte entre a ontologia neoplatônica e o Deus bíblico, entre a filosofia e a fé, entre a razão e a religião. Esta unidade expressa a própria essência do monoteísmo judaico-cristão e faz justiça à seriedade ontológica da fé bíblica. Sem esta ponte, a mensagem bíblica não pode ser proclamada com a sua plena reivindicação da verdade. É por isso que Ratzinger não hesita em afirmar que, abre aspas, a verdade filosófica é, em certo sentido, um elemento constitutivo da fé cristã. Fecha aspas. Isto não elimina simplesmente a diferença entre fé e filosofia. O acontecimento da revelação exige uma purificação do conceito puramente filosófico de Deus, pois a ele se junta o novo conhecimento, abre aspas, de que Deus é um Deus em relação com o mundo e com o homem que atua na história, ou dito mais profundamente, o reconhecimento de que Deus é uma pessoa que sai ao encontro do tu. Fecha aspas. Se o absoluto dos filósofos tem verdadeiramente estes atributos, torna-se necessário repensar radicalmente todo o pensamento filosófico. Embora a aula inaugural de Bohm seja um texto antigo, o seu conteúdo não perdeu a sua atualidade. Fala-nos hoje com a mesma frescura de quando foi publicado pela primeira vez. O seu conteúdo tem muito a contribuir para o diálogo contemporâneo. Particularmente, penso em 3 temas que continuam a ser iluminados pelo texto de O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos. Em primeiro lugar, o seu conteúdo é muito rico para continuar o diálogo ecumênico entre a tradição católica e outras denominações protestantes. O texto dá um valor justo aos pensadores de diferentes tradições e propõe caminhos de encontro para a compreensão mútua. Em segundo lugar, a lição de Bohm é um texto fundamental para aprofundar a reflexão sobre a relação entre fé e razão, que se tornou tão urgente no nosso tempo, especialmente desde a encíclica Fides et Ratio de São João Paulo II.
Nele encontramos chaves para repensar o verdadeiro alcance da razão, que é tão importante para um mundo como o nosso, que tem progressivamente restringido a ideia da racionalidade humana. E, finalmente, o texto oferece reflexões que nos permitem aprofundar a nossa compreensão de identidade cultural do Ocidente, que foi forjada graças à ponte que liga o mundo bíblico ao pensamento grego. A lição de Bonn contém belíssimas joias que hoje, como ontem, iluminam a nossa compreensão da realidade cristã e de nós mesmos.